Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje pessoal, eu estou aqui para falar sobre Rei Leão. Mais especificamente, essa vai ser a primeira parte que eu vou contar sobre uma fanfic de Rei Leão que eu estou fazendo. E eu preciso destacar que essa história não é oficial. Ela é uma fanfic. E eu prometo, eu não vou fazer uma fanfic tão bizarra, é uma fanfic boa, tá? E ela responde muitas coisas que o produtor original não responde. Então vamos voltar à história do primeiro Rei Leão, que vai ser o título desse episódio, eu espero. E o primeiro Rei Leão é ninguém mais, ninguém menos que o bisavô do Simba. Ou seja, eu vou contar a história de como ele se tornou o primeiro Rei Leão e o que passou depois disso. Então vamos lá. Era uma noite bem chuvosa. Uma leoa que recentemente tinha se relacionado com o leão Léo estava grávida de 9 meses. Não, mentira, gente. Leoas só engravidam de 4 meses. Então, ela se deitou durante as folhas que se havia perto da árvore. À noite junto com o vento fazia um grande barulho. Assim ela começou a sentir as dores do parto. Mas antes que pudesse ter seus filhos, um raio, bem no momento que os bebês iam nascer, atingiu-os em cheio. Porém, para surpresa de todos os envolvidos, eles não morreram. O que aconteceu foi que, quando os bebês nasceram, o raio e a eletricidade dele fizeram com que os bebês nascessem diferente. Eles teriam uma maior capacidade e teriam uma certa magia. Sendo assim, os 4 bebês que vieram nascer desse raio foram conhecidos como os nascidos do raio. E eu espero que esse seja o episódio. Ótimo. E agora eu vou apresentar os nomes de cada um. O primeiro é Morrato. Dentre os 4, ele é o único canônico. Ele é o bisavô do Simba. E ele se tornou um homem forte. E vocês já vão saber mais dele. O próximo se chama Danço. Ele é um personagem totalmente de pele clara. Lembrando que o Morrato, diferente nos livros, ele tem uma juba vermelha e pele amarela. O Morrato teria a mesma cor do Mufasa. E o Danço, como eu disse, tinha pele branca. Ele era praticamente um leão albino. E Jafar e Bomani teriam pele negra. Apesar de Jafar ter uma pele mais avermelhada. Tipo Auru. Bom, depois disso, a leoa ficou cuidando de seus filhos. Até porque, para quem não sabe, uma leoa ela não simplesmente tem os filhos e volta pra Alcateia. Eu acho que é assim. Alcateia não. Enfim, a Alcateia ela não vai de volta. Ela fica com seus filhos durante alguns meses para que eles possam crescer e ficar mais fortes. Sendo assim, é aí que começa a nossa história. Eis que um dia, Danço, Bomani e Jafar estavam brincando. Até que o Bomani falou assim pro seu irmão: Irmão, eu te desafio a enfrentar o crocodilo do lago. Então, o Morrato, que não perdeu tempo, disse que iria até o crocodilo. Então, ele foi lá e seus irmãos o acompanharam. Lá ele viu o crocodilo. Porém, antes mesmo de chegar ao crocodilo, ele encontrou um outro animal, uma elefante. Anaquise era o nome dela. Então eles se perguntaram: Quem é você? Eu sou Anaquise. Dizia: E quem é você? Eu sou Morrato. Então, ambos começaram a falar. Apesar de que uma amizade entre um leão e um elefante não era muito algo que vinha do bem. Isso porque os leões e os elefantes eram rivais. Porque os leões caçavam os filhotes dos elefantes. E os elefantes, por vingança das mortes de seus filhos, matavam os filhotes dos leões. Ou seja, o Morrato estava em um belo perigo. E obviamente, se tinha um filhote lá, a mãe não devia estar muito longe. Então eles começaram a conversar. Porém, Jafari, que sabia disso, foi conversar com seu irmão. Falou para ele parar de falar com essa estranha. Então, o Morrato disse: para com isso, irmão. Então eles começaram a sacanear com o irmão. E eu gosto de imaginar que eles fizeram tipo aquela música do Rei Leão, tipo, eu quero mais ser rei.
Então, eles acabaram enrolando e fazendo com que o Jafar ficasse no meio de cipó, preso lá. Enquanto isso, os dois simplesmente saíram do local. Até que se passou algum tempo e eles chegaram num lugar estranho, onde a mãe de Morrato disse para ele nunca ir. Então ele perguntou: de que será esse lugar? Então a Anaquisa respondeu que era a casa dela. E logo eles ouviram os rugidos não, os gritos da mãe da Anaquisa. Então, rapidamente, Morrato começa a correr desesperadamente. E Anaquisa começa a gritar para que ele corra mais rápido. Porque a mãe de Anaquisa tinha visto o filhote. E ela não ia ficar parada vendo o filhote. Então ele corre. Até que ele passa simplesmente e espera os três irmãos. Que inclusive estavam rindo da cara do Jafar por ele ter ficado preso. E por causa dos tremores, os próprios bósnios de Jafar estavam enrolados, se partiram e os três saíram correndo desesperados, enquanto a manada de elefantes corria atrás dele para matá-los. Então, eles correm e cada vez mais perto chegam os elefantes. Até que quando eles estão por um fio, eles ouvem um rugido. A mãe deles havia chegado. A mãe deles falou o seguinte, que os elefantes não poderiam atacar seus filhos, e ela disse que eles não incomodariam mais. Sendo assim, a mãe pediu para que seus filhos seguissem ela, e assim fez. Enquanto Morrato ia já seguindo sua mãe, ele virou as costas, pois ele havia ouvido um sonido familiar. E lá estava Anaquisa, entre os elefantes, longe demais. Eles jamais poderiam ser amigos, pois eram de mundos totalmente distantes. E assim se passou algum tempo. Eles cresceram e finalmente estavam prontos para ser apresentados ao pai, o Léo. Quando eles foram apresentados, o pai dele tomou muito susto. Isso porque todos os quatro tinham etnias muito diferentes. Porque ao mesmo tempo que dois eram totalmente negros, ou um deles era albino. E por causa disso, a mãe dele teve que contar a história do raio. Até porque, antes do raio, em um segundo que ela teve para olhar, ela viu que eles eram da mesma pelagem de cor. E por algum motivo, por causa da magia, eles ficaram com cores diferentes. Sendo assim, sim, o pai ficou satisfeito. E agora cada um começou a viver na sociedade com o pai. E cada um mostrou sua personalidade. Morrato se mostrou ser o mais forte dos quatro irmãos. Mesmo que eles lutassem muito, nenhum deles poderia destruir o irmão. Já o Bumani, ele começou a ser um belo nerd, aprendendo sobre as plantas da região e até começando a aprender a tal magia que o raio havia dado por um acidente. Já o Danço era o mais popular, porque todo mundo gostava do Danço. Ele era um cara muito simpático. Porém, Jafari, que era, dentre os três irmãos, o mais inútil e sempre ficava sobrando, começou a ter um certo ódio. Ele não odiava tanto os irmãos, mas ele ficou realmente triste, porque ele não era nem o mais forte, nem o mais inteligente e nem o mais querido por todos. Sendo assim, eles continuaram vivendo em paz e harmonia. Até que um dia, a alcateia resolveu simplesmente atacar um bando de elefantes que passava por ali. E, obviamente, adivinha que manada começou a ser perseguida? A manada de Anaquisa. E vendo que a amiga do Morrato ia ser comida, os quatro decidiram que iriam impedir essa caça. Sendo assim, eles conseguiram salvar a vida de Anaquisa. Porém, o pai deles ficou extremamente bravo pela situação que ocorreu. Sendo assim, ele disse que se os filhos fizessem qualquer coisa errada, eles iriam pagar por isso. Então, depois disso, o Danço simplesmente começou a passear pelo bosque, até que de longe ele viu um rosto conhecido sorrindo. Essa mulher era Lena no caso. E Lena tinha um caso com o Danço. E eles acabavam de se conhecer, assim, era um caso bem recente. Porém, eles já estavam meio constrangidos no seu caso, porque de certa forma eles eram meio irmãos e primos. Isso porque o pai relacionava com as irmãs de sua mãe.
Isso fazia com que eles fossem primos e meio irmãos ao mesmo tempo. Sendo assim, obviamente vai acontecer muito incesto. Até porque, afinal, eles são animais. Eles não são parentes. Esse negócio é de humano. Então, não vem me xingar nos comentários. Até que um dia, no aniversário dos 4, quando eles já estavam praticamente adultos, no caso 2 anos de idade, o pai deles chega e diz para eles que eles deveriam ir embora, pois o pai temia que eles roubassem essas mulheres. Até porque isso é muito comum no reino animal. Quando o filho cresce e precisa fazer as coisas, ele rouba as próprias mulheres do pai, normalmente irmãs da mãe. Isso fez com que os 4 irmãos entrassem em uma discussão com o pai. Então, Jafari, que era o mais esquentado dos 4, começou a brigar. E, por coincidência ou não, o pai deles havia levado-os para o fim da fronteira. E esse fim havia um penhasco onde se descia e começava a caminhada. Porém, Jafari, que queria muito ser superior e também tinha muita raiva dos irmãos, decidiu que iria salvar e fazer com que os irmãos ficassem lá. Então ele começou a debater com o pai. E o pai, que estava chateio, disse que se ele não obedecesse, ele iria apanhar. Então o Jafar continuou a brigar. E o Ganso, que era o melhor amigo do Jafar, que no caso, os 4 tinham um grupinho, que era Mohato, Bumani, Jafari e Danço. Então, vendo que seu irmão mais favorito estava em perigo, ele simplesmente se jogou para evitar que o pai deles, o Léo, atacasse Jafari, porque ele havia se jogado para ele e iria machucá-lo. Porém, como o Danço se jogou na frente, os dois caíram rolando em direção ao penhasco. E assim, eles morreram.